E aí pessoal, sejam bem-vindos à parte 4 do anime, onde o moleque ganha uma panela que tudo que ele coloca dentro dobra de poder. E aí vem a grande pergunta, por que ele não pula dentro dessa panela? Enfim, essa história continua quando o Feng e a Fei esperam por uma terceira pessoa que foi designada para o seu grupo e lamentam o quão tarde ele está atrasado. Mas eles determinam rapidamente que ele não deve ser confiável e logo depois eles descobrem que é o Bai. Ele cumprimenta eles e os dois ficam surpresos ao ver que o hall da aplicação da lei o selecionou entre todas as pessoas que tinham para participar desse grupo. O Feng fala pro Bai que a missão deles é apenas encontrar um homem chamado Huyun, já que eles perderam contato com esse homem. Aparentemente essa missão não vai ser tão perigosa, mas o Bai diz que ele sempre prefere prevenir do que remediar. E a Fei pergunta se ele tava com medo de ficar sem uma camada extra de proteção, só jogando um papinho nele. Outros membros da Cozinha de Fogo chegaram para se despedir do Bai e dão a sua panelinha como presente. Porém, para decepção do Zheng, ele ainda não ganhou muito peso. A Mai também apareceu ali e ela também veio para dar adeus ao Bai e dar a ele alguns doces para comer durante a viagem. Ela dá a ele elixires e vários outros itens para ajudar ele na sua jornada. E quem eles estavam indo procurar é o irmão da Mai. E ela assume que ele estava se divertindo tanto que se esqueceu de entrar em contato com eles. A Mai se recusa a acreditar que ele estava em perigo e ainda tem que dar um soco nele assim que ele voltar por fazer seus pais se preocuparem. O Bai diz para ela que o seu irmão está bem e promete que vai trazer ele de volta em segurança. A sua missão começa. Quando o Bai explica que é sua primeira missão, isso de fato deixa ele nervoso e ele se pergunta para onde que eles estavam indo e se era perigoso. Ele assume que eles vão levar as espadas voadoras para o seu destino, mas fica chocado quando ele se encontra em um navio voador. A Fei aponta como os novos discípulos não têm permissão para participar de missões e revela que não foi escolha sua. Em um rápido flashback, mostra o que aconteceu do lado de fora da casa do Bai. O policial Hal falou que o Bai não havia completado uma única missão de cultivo de plantas espirituais, mesmo depois de um ano inteiro fazendo parte do setor. Isso é contra os regulamentos do setor, e como punição, o Bai foi forçado a ingressar na missão atual. O Bai lembra como seu braço direito o alertou sobre o Feng, e como ele poderia estar tentando o prejudicar. O Feng, ao mesmo tempo, fala que o navio funcionava com Spirit Stones, mas eles não têm muitas, então parte da jornada vai ter que ser a pé. Eles chegaram ao rio que alcança o céu, que serve como fonte de energia espiritual para todos os setores. Quanto mais rio abaixo você vai, mais tem energia espiritual. O Bai pode sentir energia conforme eles se movem. Os dois companheiros do Bai estão desapontados ao saberem que essa é a primeira vez que ele estava ouvindo sobre a existência de outros setores. Só então, eles chegaram ao seu destino final, chamado as Montanhas da Estrela Caída. Mas o Bai não consegue entender porque eles não esperam até amanhã para explorar, enquanto ele teme que possa haver bestas perigosas à espreita. Ele fica ainda mais apavorado quando Feng explica que o território do setor de corrente sanguínea demoníaca fica do outro lado da montanha. Então o Bai se recompõe para provar que não é um covarde, mas se perde instantaneamente quando a Fei o engana. O Bai explica que ele não tem medo e que gosta apenas de ser muito cauteloso, porque ele é quase morto por uma flor hipnotizante que o grupo encontrou. Ali tinha um corpo de um coelho que claramente não morreu de causas naturais, e uma energia maligna pode ser sentida ao seu redor. O Feng e a Fei ficam muito nervosos porque há sinais claros de que é uma obra de morcegos de duas cabeças. Eles têm veneno e garra, além de dentes que causam engasgo ao entrar em contato com o sangue. O trio se levanta porque algo pode ser sentido e estava se aproximando. Eles quase são esmagados e todos ficam chocados ao ver que era um gigante. Enquanto o Bai estava escondido, a Fei tapa a boca dele e explica que tem muita experiência com cobras. Eles pensam que estão seguros por um momento, mas o gigante apareceu acima deles. Os dois ficam completamente parados e o gigante simplesmente sai, mas o Bai mal pode acreditar no que ele acabou de ver. A Fei explica que era um gigante além do nível de estabelecimento da fundação. Se eles tivessem sido encontrados, então todos os três estariam mortos. Mas o Bai estava surpreso com o fato de que eles já viram uma coisa tão perigosa assim. Só que Feng explica que não estava nem perto de ser a coisa mais perigosa, e eles provavelmente vão encontrar mais seres ainda mais perigosos. O Bai finge que não tem medo,
enquanto se afasta. Nós vemos o Feng colocando algo na sua camisa que acordou os morcegos de duas cabeças próximos. Os morcegos estão extremamente agitados e o grupo deve fazer todo o possível para combater eles. Embora sejam muitos, eles decidem se separar e se encontrar na floresta, mas o Bai não estava em lugar nenhum. A Fei o chama de covarde e ela usa seu imenso poder para lutar contra os vários morcegos. E depois o Feng consegue pegar um transmissor. Não importa a sorte que o Bai teve em escapar desses morcegos, vai ser impossível para ele sair dessa floresta porque ele estava se enfiando cada vez mais. A Fei chegou logo depois e o Feng diz que eles só podem esperar que o Bai esteja bem. A Fei se recusa a ficar de braços cruzados e quer procurar por ele, só que o Feng aponta que os morcegos de duas cabeças são mais ativos durante a noite e voltar seria suicídio. O Feng assume a responsabilidade por ter trazido eles para a floresta. A Fei, por outro lado, aponta que poderia ter previsto que os morcegos estariam lá, e ela continua dizendo que eles deveriam eventualmente procurar para que possam, pelo menos, trazer o corpo de volta do Bai do setor da floresta. Enquanto isso, lá na floresta, nós vemos que o Bai estava correndo dos morcegos e ele grita que a sua vida é valiosa demais para morrer. Na manhã seguinte, o Feng finge estar desapontado. A Fei pensa sobre quando eles se conheceram e ela sente que ainda pode escutar a voz dele. E eles percebem que é porque o Bai estava ali na frente deles. O Bai explica como foi assustador para ele e se pergunta se a Fei estava preocupada, já que ela estava com olheiras. Ele correu incansavelmente dos morcegos e ele agarrou o Feng, pedindo que nunca mais fosse deixado sozinho. A Fei se pergunta por que ele não veio no sinal da fumaça que eles fizeram imediatamente, porque ela estava muito preocupada. Ele explica que quando ele decidiu lutar contra os morcegos, as coisas ficaram muito emocionantes, porque essa luta fez ele perceber o quão poderosa era sua pequena espada de madeira. Então, o Feng acabou ouvindo que o Bai não apenas sobreviveu, mas também conseguiu derrotar todos os morcegos de duas cabeças. O Bai também explicou que ele também descobriu que o dente do morcego é um material raro para refinar o elixir de incenso, de sangue em chamas, e é por isso que passou a noite inteira extraindo eles. Eles estavam prestes a partir, mas antes que possam, eles são atacados por um olho gigante acima deles. A Fei salva o Feng e explica que os olhos é a antiga besta que é capaz de drenar lentamente a verdadeira energia de uma pessoa com o seu olhar até que a pessoa morra. Então depois disso a sua busca pelo Huiyuan continua, enquanto o Bai chama o seu nome e o Feng revela que ele descobriu a posição do Huiyuan. Eles seguem um disco de fluxo espiritual que indica o último lugar onde o Huiyuan emitiu seu último sinal, mas o Huiyuan não estava lá. O Feng percebe o que está acontecendo e revela uma mensagem deixada pelo Huiyuan. Foi revelado que ele descobriu pistas estranhas nas montanhas, então ele foi investigar. Ele não deixou informações sobre as pistas, e a Fei se pergunta o que poderia ter sido tão urgente. O Feng especula que o Huiyuan poderia ter ido ver o clã que guarda a fronteira dessa região. O Bai acha que eles deveriam relatar ao setor antes de decidir o que fazer. O Bai explica que estava levando em consideração a segurança de todos, mas estava convencido de que eles podem fazer um relatório completo depois de completarem a sua missão. Então, nós vemos duas pessoas correndo por uma floresta enquanto discutem o quão importante e urgente é o que eles estavam fazendo. E uma força começa a restringir os seus movimentos e um homem parece surpreso ao ver dois semideuses diante dele. Mas ele diz a eles que eles devem partir para outro lugar até que seu grupo chegue à fronteira, que é aparentemente desolada. Quando eles chegam lá, alguém do clã Lucian sai do prédio onde eles são recebidos, mas o Bai aponta como o lugar é claramente estranho e suspeito e implora que eles não entrassem. Só que a decisão já foi tomada, então tudo que ele pode fazer é depender do seu fiel talismã protetor para manter ele seguro por dentro. Mas o Bai não pode deixar de notar como suas árvores são estranhas e como tudo é incrivelmente silencioso. O homem explica que o líder ensina que a quietude é o melhor caminho para o cultivo. O Feng estava ansioso para conhecer o seu líder, mas o homem explica que todos eles simplesmente precisam apenas seguir ele. Dessa maneira, eles vão para um local bem diferente e eles têm que se manter bem obedientes e não deveriam chorar. Enquanto o Bai estava andando, ele é atacado por uma sombra vermelha. Ele tenta explicar para a equipe o que aconteceu, mas eles não acreditam nele.
O Feng percebe que o homem desapareceu e os outros percebem que o Bai não estava apenas alucinando. A Fei avisa para eles não tocarem nas fitas porque elas farão com que a pessoa fique perturbada. Era o homem que estava por trás do ataque. O Feng explica que eles estão simplesmente olhando para alguém que o homem não se importa e explica que alguém já foi lá. Então, ele agora se foi dessa terra e eles poderão se juntar a ele em breve. O Feng jura que vai fazer o homem pagar por trair o setor espiritual e começa a lutar contra ele. O homem explica que lutar é inútil, mas o Feng continua a lutar. Mas as fitas são esmagadoras, então eles devem correr para tentar relatar de volta ao setor. Nós conseguimos ver o homem simplesmente observando eles antes que possam alcançar a saída. O Feng fica chocado ao ver uma matriz exclusiva do setor de sangue começar a se formar. A Fei aponta que uma matriz tão grande deve ter levado anos para se formar. Uma vez que ela se fechar completamente, a sua vida será drenada e todos vão morrer. Vai ser uma grande morte lenta. O Bai corre apavorado ao perceber que a sua vida terminará ali, mas instantaneamente se recompõe para salvar a Fei quando ela é atacada. A Fei começa a procurar o Bai nos escombros e ela mais uma vez aponta como ela estava preocupada, mas tentando disfarçar, ela diz que não quer que ele seja morto por conta dela. Mas o momento deles é interrompido pelo homem que explica que honra é para todos eles que fazem parte de sacrifício espiritual do clã Lucian. Eles não conseguem acreditar que o Bai estava correndo para salvar a sua vida mais uma vez. Mas ele proclama que correr é melhor do que apenas esperar para se tornar fertilizante. O Bai pensa que encontrou uma saída, mas o Bai foi enganado, e a Fei aponta que o homem estava usando o poder da matriz para alcançar as suas ilusões. A Fei decide que deve enfrentar o homem de frente e faz o possível para se aproximar dele, mas isso se mostra extremamente difícil, então ela usa um explosivo em uma pílula para machucar ele. O homem desaparece após o ataque e a Fei vai ver o Bai e se recupera depois de ser derrubado por uma criatura demoníaca. Ele jura que vai se vingar, mas nós vemos que ele fingiu para poder correr na direção contrária. A criatura consegue segurar ele antes que ele possa escapar, mas o Bai usa sua força brutal para mandar ele pro alto. Ele o elimina e percebe que isso enfraquece a matriz, mas ele não quer perder mais tempo, porque essa é a melhor oportunidade de escapar. Mas ele para quando a Fei traz o irmão da Mai gravemente ferido para ele. Ele finalmente acorda e lamenta que todos eles corram perigo porque o clã Lucian despertou para o setor de corrente sanguínea. A Fei explica que eles não podem escapar com a matriz porque ela estava completa. Assim que as raízes emergem da terra para continuar atacando, o grupo do Bai revela que ele fez um buraco na matriz e a Fei usa para escapar com o irmão da Mai. O Bai ainda estava preso dentro e fica chocado quando o Bai pede a ajuda do Feng. Mas o Feng realmente tinha acabado de aproveitar a oportunidade para garantir que o Bai seria vítima do ataque das raízes. O Feng explica que conseguiu sobreviver à floresta, mas ele não tem tanta sorte agora, porque vai permanecer sob as raízes para sempre. O Feng fica chocado quando ele olha para trás e vê que a abertura na matriz está desaparecendo. Do lado de fora, a Fei aponta como eles têm apenas uma chance de escapar. Lá dentro, o Bai acorda depois de perceber o que o Feng fez e jura não se deixar morrer em tal situação. O Feng, por outro lado, estava sendo consumido pelas raízes. Ele estava planejando usar uma pílula para sobreviver e fica chocado quando o Bai consegue escapar. O Feng afirma que ele prefere morrer com ele junto do que deixar ele escapar e ele joga uma pílula explosiva no Bai. Acontece uma explosão enorme e o Feng é consumido pelas raízes. Depois disso, nós vemos que a explosão empurrou o Bai para fora daquela armadilha gigantesca e ele fica muito surpreso que o Feng realmente tentou explodir. Felizmente, o Bai treinou a sua pele para alcançar a imortalidade, então ele não sofreu nenhum dano. O Feng, por outro lado, estava nas raízes e ele jura rasgar o Bai quando ele sair de lá. Mas o homem de antes explica que ele nunca vai escapar. O Bai do outro lado finge estar chateado porque o Feng ficou para trás e a Fei acredita que ele estava tentando o salvar. Em outro lugar é mostrado que o clã Lucian estava realizando algum tipo de ritual e o homem de relatórios anterior chamado Shen Yun apareceu e ele explica que só conseguiu capturar um dos intrusos e os outros conseguiram escapar com o Huyan. O Sheyun não estava muito preocupado porque eles devem se encontrar no seu objetivo que estava apenas a algumas semanas da conclusão. Mas o homem ainda promete que os intrusos não serão capazes de fugir.
Em outro local, lamentando como o transmissor não estava funcionando, a Faye se pergunta se eles serão capazes de escapar vivos. O irmão da Mai explica que o clã Lucille traiu o setor espiritual, e esse é um segredo muito grave, e o clã definitivamente não vai deixar eles viverem por muito tempo. A Faye começa a chorar quando fica impressionada com o fato de que eles provavelmente não vão conseguir escapar, especialmente porque o Feng não conseguiu, mesmo tendo atingido o nível 7 de condensação chave. A Faye aponta como o Bai sempre colocou a sua vida acima de tudo, e se pergunta se ele estava extremamente assustado agora que eles estão sendo caçados. O Bai revela que ele estava com medo, mas explica que isso apenas o motiva a se esforçar mais e mais para escapar. Ele concorda que eles devem revidar com todas as suas forças para que os três possam retornar ao setor espiritual juntos. O irmão da Mai explica que ele se recuperou um pouco, então, dando um soco, ele promete procurar a sua família e vai fazer isso com todas as suas forças.